Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, Meu Pai, aqui pela Rádio Alvorada ou também pelo YouTube da Rádio Alvorada e pelo podcast. Muito importante que você possa divulgar essa nossa programação, né? Não só para dar sentido e vida à nossa Rádio Alvorada, nossa catedral no ar, agora no mundo inteiro pela internet, mas também para que a mensagem ela possa chegar até milhares e milhares de pessoas e com certeza umas centenas dessas milhares farão a diferença na vida dessas pessoas. Então que você possa partilhar e cada vez mais levar um momento de evangelização para pessoas do seu dia a dia, sua família ou até mesmo o seu grupo de trabalho. Hoje então, domingo dia 27, vamos rezar um pouco sobre o Dia dos Avós, né? Que a igreja celebrou ontem, sábado, dia 26, dia de Santa Ana e São Joaquim, né? Os avós de Jesus. Então hoje terá um momento muito especial para vermos como que essas pessoas elas trazem para nós, já na verdade, um pouco do céu, que é a sabedoria, é o conforto e é também a certeza de estarmos buscando uma teologia para que a nossa vida tenha sempre este estar com o nosso Deus. Então hoje veremos como que Santa Ana e São Joaquim, eles fazem a diferença na vida daqueles que estão buscando, né? Um amadurecimento, um conhecimento maior através de quem são essas pessoas em nossas vidas. Então primeiramente vermos sobre a literatura do que é ser avô e ser avó, né? Ou seja, um conceito. Avô e avó é sempre aquela pessoa, né? Ou aquelas pessoas que trazem para nós um diferencial em nossas vidas. Se você tem um avô na sua casa, uma avó, né? Ou tem convivência semanal, mensal, ou o que quer que seja em relação ao tempo, tenha essa clareza. Ali está um pote de ouro para você usufruir na vida. Em que sentido? O conhecimento que eles têm para dar para aqueles que estão buscando fazer com que a vida tenha uma diferença. Não é simplesmente uma pessoa idosa, né, ou dois idosos que estão ali, não. Ali, como eu disse, é um pote de sabedoria para aqueles que querem conhecimento na vida. Então, quando eu falo, por exemplo, da literatura dos avós, é exatamente isso. É buscarmos em Deus essa certeza de que eles já vivenciaram um longo caminho, eles têm muito a nos oferecer, têm muito a nos dar, na verdade, no que diz respeito ao nosso conhecimento. Depois, o avô e a avó, eles formam caráter em nossas vidas. Veja, por exemplo, um neto, né, ou neta que procura um bom conselho dos avós. Tenha certeza que os avós vão dar para você o melhor caminho para que você possa escolher. Bem, sabemos que o melhor caminho, claro, é o próprio Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas no nosso dia a dia nós temos muitas escolhas que se transformam também em caminhar. Então tenho certeza, quando procuramos os avós, que são fartos de sabedoria pelo próprio tempo, eles dão essa certeza para nós. Para buscarmos em Deus como vamos dar esse próximo passo. Isso é muito importante para que os jovens de hoje, eles não fiquem simplesmente com o conceito, né, ou o conselho de uma pessoa da mesma idade. Uma pessoa que busca um conselho da pessoa da mesma idade ou que está na mesma situação de crise, ela não vai crescer. Então é importante nós vermos que a maturidade pela vida faz a diferença em cada um de nós. Então, jovens, se vocês estão me escutando agora ou divulgando essa live, por exemplo, tenho certeza de que a grande riqueza que Deus quer para a humanidade está no coração e na mente de cada avô, de cada avó. E quando você fala, mas eles não pensam mais, não raciocinam mais, é pela idade ou por alguma demência ou algo parecido. É aqui que mora outro grande segredo, que é o quê? Quando as pessoas já estão naquela dimensão de não poderem falar mais ou algo parecido, mas precisam de cuidado, ali está a grande riqueza para que eu ainda tendo vida, tendo discernimento, disposição, eu possa ajudar aquelas pessoas. Então vejam, no falar, eles ajudam, auxiliam nossa caminhada, ou simplesmente no estarem ali, eles fazem também toda a diferença em nossa vida. Depois, treinar a obediência. Como nós temos pessoas que não querem ser obedientes hoje, jovens em especial, que muitas vezes têm uma autossuficiência muito grande, né? E não querem ser obedientes aos pais, porque eles acham que os pais são retrógrados no pensar. E claro, não é verdade.
Então, quando nós observamos os nossos avós, a gente percebe que eles passaram por dificuldades, mas por obediência àquela situação e respeito, eles conseguiram vencê-las. Eu sempre falo, quando encontramos casais, né, que 1 ano, 2 anos de casado já se separam ou algo nesse sentido, pode perceber que faltou um pouco essa perspicácia da obediência. No sentido de que cada qual tem um papel e quando os dois se respeitam, as coisas estão suprimidas. As crises são ultrapassadas. Se você perguntar para o seu avô, seu avó, vocês têm 60 anos de casados, nunca tiveram uma briga ou uma discussão? É mentira, eles tiveram com certeza, mas tiveram maturidade o suficiente para quê? Respeitar, ouvir, alguém, né, dar a vez ao outro. Isso não é se rebaixar, não é isto, é saber lidar com conflitos. E se eles estão juntos há tantas décadas, é porque eles souberam lidar com vários conflitos que foram aparecendo na caminhada. Então, irmãos e irmãs, vejam que enciclopédia nós temos em casa quando temos os nossos avós, ou quando convivemos com ele no nosso dia a dia. É uma riqueza imensurável que você pode a qualquer momento estar buscando para que eles façam, então, essa diferença na sua vida. De volta com você aí o programa Boa Noite, Meu Pai, agora o segundo bloco, para vermos como que Deus vai nos auxiliando, né, com pessoas que já fizeram toda uma experiência na vida, que são, então, os nossos avós. Meus irmãos, os nossos avós trazem, na própria essência, como disse agora há pouco, uma grande enciclopédia do conhecimento. Se um jovem escuta agora, vai até pensar, mas o que é essa enciclopédia? Que livro é este, né? Porque essa palavra, claro, é muito usual, mas não é uma referência hoje, porque nós temos o Google, as pessoas perguntam para o Google, nem digitam mais, na verdade, né? E vem toda aquela resposta, todo o conceito. Mas enciclopédia é o quê? É você abrir um livro e naquele livro você encontrar uma riqueza muito vasta daquilo que você está procurando. Então, quando eu falo que os nossos avós, eles representam em casa esta enciclopédia, é um conhecimento alicerçado. Muitas vezes, não só por palavras, mas de modo muito mais especial pela convivência, que é muito melhor do que simplesmente um conceito que está ali escrito. Passou pelo crivo da dificuldade, passou pelo crivo do ouro, né, que é passar o fogo para que deixe a impureza sair e ficar somente a essência. Os nossos avós, eles trazem esta essência quando nós buscamos eles para termos um conhecimento. Portanto, a você que tem os avós em casa, eu peço encarecidamente, primeiro de tudo, um grande respeito por eles. Depois, nesse respeitar, saber ouvi-los é importante. Muitas vezes eles querem apenas falar porque se sentem sozinhos o dia inteiro, às vezes, não tem ninguém para conversar. Eles querem falar. Então, o dom da escuta é fundamental para você que tem os avós em casa. Lembrando, é sempre uma riqueza tê-los. E mais riqueza ainda é saber dinamizar a vida com eles também. Então, praticar a caridade na convivência é isso, é saber que seus avós estão em casa, que eles precisam de alguém para conversar, mas que nem todo mundo tem essa disposição. Porque às vezes trabalham a repetição, claro, pela própria idade. Às vezes assuntos que você acha muito fácil, mas para eles não é tão fácil assim, e eles ficam falando e perguntando. Então é fundamental que você pratique essa caridade com os seus avós, né? A caridade da convivência. Por quê? O tempo que eles viveram, eu tenho certeza que foi o suficiente para muitas vezes eles serem machucados. Mas lembrando, quando nós nos machucamos, nós também aprendemos. Porque nenhuma ferida fica aberta para sempre. Ela pode trazer resquícios para sempre, né? Mas a ferida, ela se cura com o tempo, ela cicatriza. Ela fica ali marcada, isso sim vai ficar para sempre, mas a abertura dela não. Então eles já foram muito magoados, machucados, desprezados muitas vezes nessas décadas que viveram. E muitas vezes por familiares, inclusive. Então o que eles querem agora? Olhar para essas feridas e contarem. Nossa, essa dor foi tão grande. Esse tempo para mim foi tão angustiante. Eles querem partilhar, externar aquele sofrimento que passaram. E você, tendo a caridade de ouvi-los, com certeza vai aprender muito sobre como lidar com as dores atuais.
Então veja, acabam sendo para nós como psicólogos a presença deles em nossas casas. Porque o conceito que eles trazem de vida não é o conceito que nós conhecemos em filmes ou em novelas. Não. É o conceito do pé no chão. Bem alicerçado, né? Bem calcado, como diz a própria palavra de Deus. Para que a partir desse bem alicerçar, a gente tenha certeza de que tudo que possa vir de negativo, a gente possa, né, suprir com a nossa fé, com a nossa caminhada, com o nosso entusiasmo de buscarmos, né, e conhecermos o nosso Deus. Através também, claro, da história de sofrimentos que muitas vezes nós levamos no nosso dia a dia. Com tudo isso, a gente tem que saber esperar. Esperar esse tempo propício para quê? Para que nesta espera, ou seja, na convivência com os meus avós em casa, eu possa ter muito proveito do que é e como sanar algumas dificuldades na vida. Então, o esperar é fundamental. Mas para que essa espera tenha um sentido, lógico, tenha um pé no chão, literalmente, né? Eu tenho que primeiro tratá-los com o quê? Com carinho. Isso é muito importante, eu repito aqui mais uma vez, como disse agora há pouco no comecinho do nosso podcast. Importantíssimo o carinho para com eles. Isso porque o carinho é aquilo que envolve, é aquilo que nos atrai, é aquilo que faz um toque e um diferencial em nossas vidas. Claro, existe o carinho por palavras, que é um elogio, por exemplo, né? Mas existe o carinho na sua essência, que é você doar, né? O seu corpo, a sua essência, a sua voz, né, a sua força, e ali está dizendo, olha, este ombro é para te auxiliar na dificuldade. Isso é carinho, isso é ternura. Depois, compreensão. Importantíssimo também essa compreensão de que eles já trilharam um longo caminho. E por conta disso, o que eles trazem de riqueza para você pode não ser tão importante. Que você busca outros caminhos, outros conceitos. Mas não se esqueça que o melhor caminho, o melhor conceito é de quem já experienciou aquela dificuldade ou fez aquela experiência. Já passou por ela. E eles já passaram por todas elas, na verdade. Então começaram, né, como todos nós, criancinhas, bebês, na verdade, crianças, adolescentes, jovens, agora casados, mas eles fazem a diferença acontecer por quê? Perpassaram toda essa caminhada. E depois, nada melhor do que uma ternura para com os nossos avós. A ternura, claro, deriva do carinho também, mas ela é muito mais abrangente do que o carinho. A ternura é o que vai caminhar junto com você, com a sua essência, com as suas palavras, né, com o seu modo de ser e traduzir as pessoas no seu dia a dia também. Então isso é muito importante. Esses conceitos, né, o carinho, a compreensão, o elogio, isso fará com certeza a diferença no seu caminhar dentro da sua casa com seus avós, ou seja, com aqueles que já fizeram toda uma caminhada e que agora querem também fazer a diferença na sua vida e em suas escolhas. Daqui a pouquinho eu volto para o nosso terceiro bloco do programa Boa Noite, Meu Pai. De volta com você aí o programa Boa Noite, Meu Pai, para o nosso terceiro bloco, para vermos como que mais uma vez esse dia especial, né, que celebramos o Dia dos Avós, que foi ontem, na verdade, dia 26, mas que hoje a igreja celebra o dia de Santa Ana e também São Joaquim. Irmãos e irmãs, hoje iniciamos, né, esse momento oportuno para que a minha vida tenha uma diferença muito grande quando refletimos sobre os nossos avós. Isso por quê? Todos nós temos pessoas que fazem a diferença em nossa vida. E essa diferença, claro, tem que ser muito marcante. Eu tenho certeza que os nossos avós, em nossas vidas, eles fazem essa diferença. Aqui eu trouxe uma história para vermos como que essa diferença pode ser aplicada no nosso dia a dia. Porque nós temos uma trajetória em nossa vida. Então a história é esta. Um senhor está no jardim com o seu filho. E esse senhor, aparentemente bem idoso, né, com muita dificuldade em andar. E aparentemente com Alzheimer, né, nos mostra a história. Estão sentados em um banco, dentro de um jardim bem imenso. E naquele jardim, claro, né, borboletas, pássaros, animais. E esse senhor pergunta para o seu filho, né, ele olha um pouquinho para frente, ele vê um passarinho, ele pergunta, o que é? O que é aquilo?
com certeza viu algo bem embaraçoso, né? Algo não muito real, pela vista curta, já pelo cansaço do tempo. Ele pergunta, o que é aquilo? E o filho fala, pai, é um pássaro. Ok, respondeu. Depois de mais 30 segundos ou 1 minuto, o pai pergunta de novo, ele escuta o passarinho levantar voo, ele pergunta, o que é aquilo? E o filho fala para ele, pai, é um pássaro. Tudo bem? Respondeu, já começou a alterar um pouco a voz. E daqui a pouco o pai pergunta de novo, porque chega o passarinho de volta perto deles e faz o barulho e senta ali na grama. Ele pergunta, o que é aquilo? E o filho já exaltado responde, já falei, pai, é um pássaro. Então a gente vê no semblante desse vídeo que o Senhor fica muito triste. E aí percebemos que era apenas um teste que ele estava fazendo, que ele não tinha nada de Alzheimer ou algo parecido. Ele só queria testar o quê? Como que esse jovem, que é filho dele, né? Por mais que tivesse aí seus 50 anos, era jovem comparado com a idade do Senhor, uns 90 anos, e como que esse jovem ele tratava as dificuldades que o pai tinha naquele momento. Por quê? Ele depois falou assim, para encerrar o vídeo, né? Que eu assisti, ele disse para o filho, filho, quando você era bebê, você me perguntou várias vezes a mesma coisa. E com muita ternura, eu respondi várias vezes o que era aquilo que você estava perguntando. E agora, por algumas vezes eu te perguntei o que é isso e você me responde desse jeito. Então percebam como que a ternura ela faz parte do nosso dia a dia. Isso com todas as dimensões, não só no tratamento com os seus avós. Hoje sim, especialmente por conta do programa, mas no seu dia a dia com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com pessoas de um comércio. A ternura é o motor que nos eleva à capacidade de proclamarmos, na verdade, aquilo que Jesus vivenciou no seu dia a dia. Então esse avô nos mostrou essa lição, né? Você, quando era bebê, me perguntou por dezenas de vezes o que era aquilo. E por dezenas de vezes eu respondi que aquilo era tal coisa. Em momento algum eu me estressei ou saí, né, de um nível que eu compreendia que você não entendia. E que era preciso repetir para você daqui mais algum tempo não perguntar porque iria aprender. Supomos que esse senhor tinha Alzheimer. A ternura com quem trata com alguém que tem Alzheimer é o quê? É você saber que você pode recomeçar uma resposta do zero a qualquer momento. Porque quem perguntou tendo Alzheimer, ele não sabe que perguntou. Então aquela resposta sua, por mais que seja a 25ª naquele dia, vai ser a primeira para aquela pessoa. Então veja a importância da ternura, que nos coloca nesse patamar que Jesus, como tratou as pessoas também. Então, querida família, querida sociedade, você que me ouve agora nesse programa Boa Noite, Meu Pai, com esse tema sobre os nossos avós. Respeite, ame, tenha ternura para com eles e não se esqueça, qualquer dificuldade na vida, você que é jovem, você que tem seus 50 anos, que é casado, já tem seus filhos também, procure com os seus pais, ou no caso, quem é neto com seus avós, o conhecimento. Está com alguma dificuldade no relacionamento, no matrimônio ou com os filhos? Procure aqueles que já passaram por tudo isso também. E tenho certeza, eles darão para vocês a melhor resposta que possa ter para aquela situação. Pois ninguém ama mais, né, os filhos, os netos, do que aqueles que estão acima deles no grau da vida. Então, repito, nascemos bebês, seremos um dia criança, na verdade, né? Jovens, adultos e idosos. E cada etapa precisa de ternura para bem viver cada uma delas. Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, que você possa, ao ouvir essa mensagem, ser tocado, né? Ser tocada e levar essa mensagem com um link, apenas clicando aqui, para que muitas pessoas entendam, compreendam e escutem essa mensagem também e, claro, possa mudar totalmente a vida. Lembrando que a vida, ela nos mostra muitas dificuldades às vezes, mas também nos dá muitas respostas de como vencer essas dificuldades também. Então que com o seu link partilhado, milhares de pessoas possam estar, né,
condicionando a vida para que uma mensagem traga sempre o quê? Uma perspectiva cristã. Então, desde já que Deus te abençoe, te ilumine e que mais uma vez Deus te conceda uma semana muito abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.